tarde, minhas irmãs. Como é precioso estar aqui com vocês, aqui em Cotia. Primeira vez que eu venho para Cotia, hein, gente? Primeira vez. Que alegria estar aqui com vocês nessa conferência Adornadas. Que nome bonito, né? Quando falaram para mim o nome da conferência, eu falei, mas escolheram bem o nome da conferência, Adornadas, um nome muito bonito. E eu estou feliz demais de estar aqui com vocês pela primeira vez, tendo esse privilégio de dividir esse tempo com a minha querida amiga Cláudia Lotti, a Claudinha, que, aliás, de inha não tem nada, né, gente? Né? E eu não estou falando do tamanho dela, não, gente. Eu estou falando do grande amor que Claudinha tem. Claudinha é gigante. É uma gigante, uma mulher de Deus que expressa um amor maravilhoso. Claudinha, eu aprendo muito com você, minha amada. Eu sou muito inspirada pela vida da Claudinha. Ela é aquela mulher que tudo que vem à mão dela para fazer, ela faz bem feito, ela faz com dedicação, com amor. Então, Claudinha, ela é grande nesse amor transbordante por Cristo Jesus, que vem para a nossa vida assim como uma enxurrada. Então, estar perto da Claudinha é uma alegria só. Ela está sempre sorrindo e a gente se diverte estando perto dela e aprende muito sempre sorrindo. E como é bom estar com mulheres assim, não é verdade? Não é bom? É bom demais quando a gente está perto de mulheres que transbordam o amor de Deus, mulheres que, quando a gente se aproxima delas, a gente parece que está bebendo de fontes assim do Senhor, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. É justamente esse o tema da conferência Adornadas. Mulheres ensinando mulheres. Mulheres que estão próximas umas das outras e que, juntas, elas vão se edificando mutuamente, vão crescendo mutuamente. Inclusive, o tema que me deram para essa conferência, então, é ensinando e aprendendo, vivendo o chamado de Tito 2. Então, eu quero convidar vocês, minhas irmãs, a abrirem a Bíblia de vocês, em Tito, capítulo 2, texto que a gente acabou de ler, mas eu quero convidar vocês para que nós leiamos novamente esse título, um pouquinho mais pausadamente. Eu ia até pular essa leitura, porque já foi lido lá no começo, mas eu acho importante nós lermos novamente esse texto, uma vez que a gente vai meditar nele, tá bom? Então, vamos ler Tito, capítulo 2, do versículo 3 em diante. Diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Até aqui, eu já ia ler o resto, tá vendo? Já ia continuar. Vocês vão ver que até o final, vocês vão ver como que a Laís é, gente, sabe? Eu sou meio assim mesmo, tá? Não se incomodem, não. Então, bom, vamos parar aqui. Quando a gente se depara com esse texto de Tito, infelizmente, a gente, muitas vezes, tem uma reação meio que de arrepio quando a gente lê esse texto, né? Muitas vezes, quando a gente lê Tito, capítulo 2, versículo 3, até Paulo virar para a gente falar que as mulheres idosas têm que ser, semelhantemente aos homens idosos, têm que ser sérias no seu proceder, a gente fala, ok, né? Tudo bem as mulheres idosas serem dessa forma. As mulheres idosas não podem ser caluniadoras, a gente concorda, a gente fala, beleza, né? Não serem escravizadas a muito vinho, a gente fala, isso mesmo, né? Já pensou uma mulher idosa caindo pelos cantos aí, né, de tanto beber? Não vai dar certo, não vai rolar, né? Não dá certo. Então, até aí, tudo bem. Mas que negócio é esse, Tito, das mulheres mais jovens terem que ser ensinadas a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, sujeitas ao marido? Você não tem medo da vida, não? Não tem amor à vida, não, Tito? Que negócio é esse? Chegar para a gente e falar que a gente tem que ser sujeita ao marido, né? Pois é. Infelizmente, quando muitas de nós lemos esse texto, a gente, às vezes, tem esse arrepio, essa aversão. E sabe o que acontece? A gente fica aqui arrepiada, com aversão, e a gente fala assim, também não vou mais ler isso aqui também, né? Esse Tito aqui está pensando que ele é quem? E Paulo, então? Estão pensando que eles são quem? Né? Deixa Paulo encontrar comigo lá na glória para ele ver, que eu vou ter uma conversinha de canto de orelha com ele, né?
E a gente fica se achando. Mas isso acontece, muitas vezes, porque às vezes a gente faz o quê? Primeiro que a gente vai com as nossas armas de defesas. A gente vai com elas levantadas. Segundo, que, infelizmente, nós vamos influenciadas por uma cultura que está ao nosso redor, que nos condiciona a pensar que a Bíblia é machista, misógina. Onde já se viu uma coisa dessa? Falar que eu tenho que ser dessa forma aqui. Está pensando o que de mim? E é para que a gente possa entender, então, o que o texto está dizendo e entender o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui por meio da vida de Tito e por meio dessa carta que ele escreveu, é que nós vamos pensar nesse texto. Mas antes de irmos para esse texto, eu quero que você, minha amada irmã que está aqui, junto comigo, que nós nos desarmemos de qualquer tipo de interpretação que a gente tem e que a gente vem carregando desse mundo que quer moldar a nossa mente segundo os seus valores. Que a gente possa se desarmar desses preconceitos que nós carregamos por causa da nossa cultura, uma cultura, aliás, que tenta perverter as famílias, perverter os lares. Nós precisamos nos desarmar dessa cultura e vir para esse texto sem esses pressupostos, para que a gente possa, então, meditar no que a palavra de Deus tem para nos dizer, sem criar barreiras. Então, agora, eu quero pedir para você orar comigo, para que nós possamos ter esse coração aberto diante de Deus, que o Senhor mesmo, por meio do seu Espírito, opere em nossos corações, para que a gente medite nessa palavra e aprenda com ela. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra que é santa. A Tua palavra que foi inspirada pelo Teu Santo Espírito. E nós queremos Te pedir, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que o Senhor olhe para o nosso coração. E que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, por meio do Teu Santo Espírito, a compreendermos melhor a Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui porque temos o desejo de crescer no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Eu Te peço, Senhor, que cada uma das irmãs que aqui estão, e a mim também, que o Senhor nos molde segundo a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, então, para que a gente possa entender o que esse texto está dizendo, eu quero que você comece a entender como funcionava essa sociedade na qual Paulo e Tito estavam inseridos, que é a ilha de Creta. Paulo, quando ele escreveu para Tito, ele escreveu para um jovem que era gentio e que tinha se convertido ao Evangelho. E Tito, tendo se convertido através da pregação do apóstolo Paulo, se tornou um grande companheiro de Paulo. Ele se tornou um auxiliador de Paulo. Aonde Paulo ia, Paulo carregava Tito. Aliás, Tito foi muito importante para Paulo no que diz respeito à igreja lá de Corinto. Porque Paulo tinha um problema com a igreja de Corinto, ele precisava chamar a atenção daqueles membros, e para chamar a atenção daqueles membros, ele escreveu aquelas cartas que nós conhecemos. E, aliás, não só aquelas, outras que a gente nem tem elas em mãos. E eram cartas duras. E quem levou essas cartas foi Tito. Você já pensou você levando uma carta, daquelas, bem pesada para alguém, né? Mas foi Tito que encarou essa barra, levou as cartas de Paulo e mediou a situação entre Paulo e os irmãos lá de Corinto. Então, Tito, ele tinha um papel fundamental no ministério de Paulo como um auxiliador de Paulo. Quando Paulo saiu da prisão, lá de Roma, que ele ficou cerca de 2 anos lá em Roma, quando ele saiu da prisão, ele passou ali pela ilha de Creta. Ele já tinha passado pela ilha de Creta, mas de navio, quase naufragando. Não sei, ele falava para os irmãos assim, Davi, olha, vamos parar aqui. Aí o marinheiro, não, deixa comigo que eu sei das coisas. Foi. O navio deu no que deu. Quem conhece a história do naufrágio sabe, né? Não ouviram Paulo, deu no que deu. E aí, agora ele sai da prisão, está voltando, porque ele tem a intenção de evangelizar toda a Espanha. Então, ele está voltando, passa por Creta, e lá em Creta, ele prega o evangelho como de costume. Aí, muitas pessoas se convertem, mas Paulo precisa ir embora. Ele precisa ir porque ele quer
pregar o evangelho na Espanha. Então, o que ele faz? Ele deixa Tito lá em Creta, para que Tito possa organizar a igreja, que não estava organizada ainda. Então, Tito fica ali em Creta, organizando a igreja, colocando as coisas em ordem, como você pode observar lá no capítulo 1 dessa mesma carta. Tito fica ali, organizando, estabelecendo líderes na igreja e também dando orientações para aqueles crentes. Paulo continua a sua viagem. Quando ele chega na Macedônia, Macedônia é a região lá de Filipos, de Tessalônica. Quando ele chega lá, o que ele faz? Ele fala, vou escrever uma carta para Tito, porque Tito está enfrentando algumas dificuldades lá na ilha de Creta. Então, eu vou escrever uma carta para Tito. E aí, ele escreve essa carta, que provavelmente foi escrita para Tito, para lembrar da sua missão. Tito, eu deixei você em Creta com uma missão. A missão de estabelecer líderes e a missão de organizar as coisas que estão pendentes aí. Por isso que eu deixei. Também, ele quer, através dessa carta, encorajar o Tito a enfrentar os desafios que Tito estava enfrentando para poder organizar essa igreja. Não estava fácil organizar a igreja, não, gente. Né? Pensa que é fácil? Quem aqui organiza as coisas da igreja já sabe que não é fácil. Agora, você imagina organizar uma igreja, né? Organizar essa conferência foi fácil? Não foi fácil, é um desafio. Agora, imagina você organizar uma igreja no meio de uma sociedade que não quer a igreja ali. Imagina isso. E é isso que Tito ficou lá fazendo. Então, Paulo, ele escreve essa carta também para encorajar Tito. Outro motivo é para dar para Tito a autoridade que Tito tinha. Sabe por quê? Tito era jovem. Então, provavelmente, muitos irmãos daquela igreja olhavam e falavam, quem que esse menino pensa que é? Para estar falando comigo desse jeito, falando que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, como que é assim? Que coisa é essa? E, além dos irmãos de dentro da igreja estarem, muitas vezes, se opondo ao ministério de Tito por ele ser jovem, ele tinha uma outra oposição, fora da igreja. Fora da igreja, qual que era o problema? Havia os judeus que não queriam que o evangelho progredisse, não queriam que a igreja cristã progredisse. E aonde Paulo ia, os judeus iam atrás. Aonde Paulo estabelecia uma igreja, estava ali os judeus tentando destruir o trabalho de Paulo. E assim também foi em Creta. Esses homens, esses judeus, vinham e ficavam discutindo com Tito, porque Tito era gentil, não era judeu. Então, Tito, sendo gentil, que autoridade você tem para falar em nome de Deus? Nós somos judeus. Essas são as discussões genealógicas que fala lá no capítulo 3, para ele evitar as genealogias, as discussões sobre genealogias. Ele fala, olha, evita essas conversas com esses caras aí, porque eles só estão querendo atrapalhar. Bom, a igreja também precisava participar dessa missão de Tito. Tito não ia organizar aquela igreja sozinho. Ele teria que ter o apoio da igreja. Aquela carta, embora fosse endereçada para Tito, ela seria lida por todos, ou melhor, para todos. E todos saberiam o que o apóstolo Paulo estava orientando para aquela igreja, e cada um, sabendo do seu papel, assumiria a sua função e a sua missão dentro dessa grande missão de estabelecer a igreja ali. E também, no final da carta, ele traz algumas orientações gerais para Tito. Bom, tendo entendido como que estava ali essa situação, por que Tito estava ali, por que foi escrita essa carta, a gente tem que pensar, então, que essa missão de Tito, de estabelecer líderes, era por quê? Porque era necessário que os líderes da igreja fossem homens piedosos, homens honestos. Por que era necessário que os líderes da igreja fossem piedosos e honestos? Porque ali em Creta havia um povo muito ruim. Homens maus. Os cretenses, eles eram terríveis. E isso não sou eu que estou falando, não é Paulo que está falando, não é Tito que estava falando, era um próprio filósofo, um sábio, do meio deles, é que dizia que os cretenses eram ruins mesmo. Paulo conta isso para a gente ali no capítulo 1. Fala cretenses, feras terríveis. Olha lá, olha no versículo 12 do capítulo 1. Foi mesmo dentre eles um dos seus profetas, não porque o homem era um profeta de Deus, mas porque os cretenses consideravam um sábio, um profeta. Foi dentre eles um dos seus profetas que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato.
Eles eram isso mesmo. Homens maus, enganadores, parladores, como diz também no versículo 10 desse mesmo capítulo. Esses homens eram terríveis, gente. E o que eles estavam fazendo? Olha lá no versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque eles estão pervertendo casas inteiras. Eles estavam destruindo famílias em Creta. As famílias estavam ficando pervertidas. Você já imaginou isso? Quando a gente olha para a nossa sociedade, na qual eu e você estamos inseridas, não parece com Creta, não, né? Cheio de homens assim maus, que, aliás, segundo o texto aqui, o texto do versículo 11, da parte B, fala que eles fazem isso por torpe ganância. Não, né? Não é só coincidência, tá, irmã? Só coincidência. Mas é exatamente isso que a gente vê. Uma sociedade onde as famílias estão sendo atacadas e sendo pervertidas. Famílias inteiras. Então, a missão de Paulo, a missão de Tito e o desafio de Tito eram gigantescos. Ele tinha um grande desafio naquela cidade. E era por isso que o apóstolo Paulo fala que, se fosse necessário, tinha que exortar esses homens e, se fosse preciso, fazê-los calar. Porque eles estavam causando muitos problemas. E sabe qual que é o pior? Que não era só fora da igreja. Eles estavam atacando famílias de dentro da igreja. Dentro da igreja estava havendo problemas por causa da atitude desses homens. Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente fala, meu Deus, que situação difícil. Como lutar contra uma sociedade que não quer a igreja? Como lutar contra um lugar que se coloca em oposição ao evangelho, que vem para destruir nossas famílias? Acho que a gente não precisa descobrir porquê, né? Nem como. A gente não vive esse problema, né? A gente não tem esses problemas na nossa sociedade. Mas é isso que Paulo vai ensinar a Tito. Então, Paulo diz para Tito que, para que a igreja ali fosse estabelecida e fosse fortalecida, era necessário, então, ensinar. Ensinar. Mas não ensinar de qualquer jeito. Porque aqueles homens são chamados de falsos mestres. Eles também ensinam. Mas eles ensinam o quê? Falsas doutrinas. Era necessário ensinar sã doutrina. É por isso que no capítulo 2, no versículo 1, você vê assim, tu, porém, tu quem? Tito. Tu, porém, Tito. Vamos colocar Tito aqui para a gente entender. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, então, diz que Tito precisa trabalhar. A arma que Tito vai usar contra esses falsos ensinos é a arma do ensino. Ensinar de acordo com a sã doutrina era uma das ferramentas. E a outra, qual seria? Lá no capítulo 2, versículo 7, versículo 8, está a outra arma que Tito ia usar. Qual que é? Olha lá. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Então, como Tito ia combater essa situação? Dessas duas formas, ensinando e vivendo. Ensinando a sã doutrina e vivendo uma vida de acordo com a sã doutrina. E é por isso, então, que no capítulo 2, a partir do versículo 2, Paulo instrui Tito a começar a ensinar os irmãos ali de Creta. E ele começa a ensinar, ele fala para ensinar 4 categorias de pessoas ali em Creta. Se você observar comigo, ele fala primeiro de homens idosos, depois ele fala de mulheres idosas. Aí ele fala de mulheres jovens e de moços. Você percebe? Ele começa com homens idosos, termina com moços. Aí ele fala das mulheres idosas. E fala, aqui no meio tem as mulheres jovens. Percebe isso? E qual que é o cerne de tudo isso? Ensiná-los a viver uma vida piedosa. Esse é o cerne do ensino que
Tito deveria dar àqueles irmãos. Ou seja, minhas irmãs, esse ensino de sã doutrina, esse ensino que Tito traria para aqueles irmãos, deveria produzir uma vida cristã saudável. Uma vida cristã firmada na palavra. Portanto, o que nós temos agora no capítulo 2 e no capítulo 3 de Tito são instruções para a prática do Evangelho. É a vida prática. É como nós vamos viver o Evangelho, tanto dentro da igreja, quanto no lar, quanto na sociedade. E é isso que a gente encontra no resto do livro de Tito, da carta de Tito. Uma carta curta, que se você pegar para ler, eu acho que menos de meia hora você lê essa carta. Mas ela tem grandes ensinos para a gente. Então, olhando para isso, para o que essa vida cristã vai produzir em nós, esses ensinos sadios vão produzir em nós, nós vamos ver que a vida que Paulo quer que aqueles irmãos de Creta gerem é uma vida que, em todas as esferas do relacionamento, nós possamos evidenciar o Evangelho que um dia nos transformou. Nós temos que fazer isso. A nossa vida cristã, ela deve ser reflexo daquilo que Deus operou em nós. No nosso dia a dia, em casa, faculdade, escola, igreja, padaria, vizinhança, mercadinho, e todos os lugares que nós estivermos, a nossa vida, ela tem que evidenciar aquilo que o Evangelho fez conosco. Agora, é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil, não. E é por isso que a gente precisa ler essa carta de Tito, para a gente ver como que a gente vai conseguir fazer tudo isso, porque não é fácil, né? É duro. Mas o Evangelho, minhas amadas, ele não é aquele que só nos salva. O Evangelho é aquele que nos treina para que nós possamos viver de forma piedosa, de forma que glorifique a Deus em qualquer lugar que nós estejamos. Independente do sexo, ele fala com homens e mulheres. Independente da idade, ele fala com jovens e idosos. O Senhor nos trouxe para o Evangelho e nós precisamos viver essa transformação. E independente também da situação na qual nós encontramos. Porque no capítulo 3, ele mostra diversas situações em que nós precisamos também demonstrar uma vida transformada por Cristo. Então, no capítulo 2, é por isso que a gente encontra essas instruções, como as do homem, agora das mulheres idosas, como nós lemos aqui no versículo 3, que diz: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho e mestras do bem. Bom, nesse versículo aqui, a gente pulou o versículo anterior, porque fala dos homens, certo? E às vezes a gente faz isso mesmo na nossa leitura. Vou ler só o texto que tem que falar da mulher. Aí eu abro lá e leio só o texto que fala da mulher. Aí eu falo, está falando com a mulher, por que não fala com os homens? Mas eu esqueço que ele falou com o homem no versículo anterior, é que eu não li. Entendeu? E a mesma recomendação que ele traz para os homens, ele traz para as mulheres. Que coisa! E eu fico brava com Paulo, né? Mas olha só, ele diz assim, as mulheres idosas semelhantemente. Ou seja, igual aos homens. Igual. Da mesma forma que os homens. Elas recebem também 4 orientações, como os homens receberam. 4 orientações que, se você observar bem, a gente diz que elas estão em forma de quiasma. O que é isso, esse nome esquisito, quiasma? Quiasma é quando a gente observa uma fala de uma escrita na Bíblia, porque, geralmente, uma forma literária dos judeus escreverem, eles usavam muito quiasma, para que eles pudessem exaltar alguma coisa e nos ensinar alguma coisa. E essa fala com as mulheres, ela está em forma de quiasma. Se você observar, diz assim, as mulheres elas devem ser sérias no seu proceder. Primeira coisa é positiva. Em segundo lugar, vem uma coisa negativa. Não caluniadoras. Aí, em terceiro lugar, vem outra coisa negativa. Não escravizadas a muito vinho. E, em quarto lugar, vem outra coisa positiva. Mestras do bem. Então, nós temos 2 características positivas que as mulheres têm que buscar, evidenciar, nas pontas. E, no centro, 2 características negativas que as mulheres idosas devem evitar. Essas 2 características negativas. Bom, o que é ser séria no seu proceder? É chegar na igreja e alguém dar bom dia para você, você falar, não dou bom dia para ninguém porque eu sou séria.
Será que é isso? Não é isso, né? Aliás, às vezes a gente acha que ser crente é ser assim, né? Carrancudo, né? Mas crente não é carrancudo, gente. Crente é feliz, foi transformado. Tem um reino de glória aguardando a nossa chegada lá. O Senhor foi preparar esse reino de glória para a gente. A gente não precisa ser carrancudo. Nós precisamos ser reverentes. Reverentes na nossa forma de viver. Quando nós olhamos para a Bíblia está cheia de instruções para que nós, mulheres, sejamos reverentes. Agora, se você abrir a Bíblia lá em 1 Timóteo 2:11, 2:9, você vai perceber que nós devemos ser reverentes não só nos nossos comportamentos, mas até mesmo no nosso vestuário. Nós precisamos ser reverentes. Sabe por quê? Você sabe quando você olha para alguma situação, você fala, não combina aquilo com aquela pessoa? Sabe quando você olha para uma situação, ou de um jeito de falar, ou de um jeito de proceder, ou um jeito de se vestir que você tem vergonha alheia? Pois é. Porque muitas vezes falta reverência, falta modéstia, falta cuidado, falta a pessoa lembrar quem ela representa, quem que ela espelha. O crente que é transformado por Cristo, quem habita dentro dele? O Espírito Santo de Deus. Então, nós não estamos falando aqui de que você tem que usar isso ou aquilo, esse tipo de roupa, aquele tipo de roupa. Não é regrinha. Não existe uma leizinha para dizer, olha, todas que tiverem aqui, quadradinho aqui, ó, essas são crentes de verdade. Essas aqui não. Mas nós precisamos observar o nosso modo de viver que precisa ser reverente. E, às vezes, gente, não é nem só na condição da roupa. Às vezes, a roupa da mulher está muito boa, está ali adequada para a ocasião. Mas, às vezes, o seu jeito de falar, o seu jeito de ser é totalmente sem respeito. Não passa respeito. E a mulher cristã, ela tem que ser uma mulher respeitável. Ela precisa ser uma mulher reverente. Nós estamos representando Cristo onde quer que nós estejamos. E se você, minha amada irmã, está aqui comigo, aonde você for, minha irmã, aonde você for, o Espírito Santo de Deus não fica em casa, ele vai com você. E aonde você for, você precisa espelhar Cristo. As pessoas precisam olhar para você e falar, há algo diferente na forma como ela fala, na forma como ela age, na forma como ela se veste. Tem alguma coisa e eu quero isso que ela tem. Mas você já pensou se é isso que as pessoas estão desejando de você? Será que é isso que as pessoas desejam quando olham para mim, Laíse, conhecer o Deus que eu sirvo? Ou será que as pessoas falam, misericórdia, diz que é crente, hein? Diz que é crente. Nós precisamos, então, ser reverentes, ter essa vida que demonstra esse respeito e essa reverência na forma de tratar. A outra coisa que ele diz que as mulheres idosas, e aqui, minhas irmãs, está falando de mulheres idosas mesmo, mulheres mais experientes, mulheres mais velhas, 60 mais, né? Mulheres 60 mais, a melhor idade. Minha mãe falou que me enganaram ela. Minha mãe falou assim, me falaram que era a melhor idade, eu acreditei. Aí minha mãe diz assim, eu nunca mais quero essa melhor idade. Ela brinca assim, né? Mas essas 60 a mais, aqui está falando de mulheres mais experientes mesmo. Mas nós podemos aplicar a todas as mulheres que têm alguém que são mais novas do que ela ao seu lado. Tá bom? Ele está falando de mulheres mais idosas, mas nós podemos aplicar a mulheres que têm alguém ao seu lado que é mais nova. Eu tenho certeza que todas vocês aqui têm alguém do seu lado, ao seu redor, que é mais nova que você, e outras que são mais velhas que você. Tenho certeza, né? Não tem ninguém aqui tão novinha que não tenha ninguém mais novo, nem tão velha, tão idosa que não tenha ninguém mais idoso, né? Então, vamos lá. Quando ela diz também uma outra característica, Paulo diz aqui uma outra característica, tem que ser não caluniadoras. Então, é a característica negativa. Não caluniadoras. O que é não caluniadoras? É uma mulher que ela tem domínio da... nós sabemos, né? A gente sabe o que é, né? O duro é a gente dominar, né? Esse que é o problema. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Talvez ajude vocês a dominar a língua. Quando a gente sentir aquela coceirinha, talvez a gente se lembrando disso. Sabe o que significa o nome caluniador?
Diabolos é o nome dado ao maligno. Ele é caluniador. Se nós formos caluniadoras, nós estamos imitando quem? Cristo? O diabolos. Talvez, sabendo o significado dessa palavra, quando a gente se atrever a querer pensar em... A gente, opa, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque vontade não falta, né? Minha língua coça, Senhor, mas me ajuda. Me ajuda para que eu possa me segurar e que eu não imite aquele que é o inimigo das nossas almas, mas que eu possa imitar Cristo no meu falar. Imitar o exemplo de outras mulheres piedosas. A Bíblia está repleta de mulheres piedosas para que a gente imite o exemplo delas. Nós vemos mulheres no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mulheres que temem a Deus, mulheres que se propõem a servir a Cristo, servir a igreja, lá no Antigo Testamento, servir o povo de Deus. E sabe que muitas vezes, a gente, ao invés de querer imitar as mulheres piedosas, a gente quer imitar as mulheres ímpias. Como Jezabel, por exemplo, como a mulher de Potifar, por exemplo, que foi lá e inventou uma história sobre José, só para se dar bem. E a gente quer inventar histórias sobre o outro, a gente quer caluniar o outro, porque a gente está com raiva, igual Jezabel fez. Mas não são esses exemplos que nós devemos imitar. As mulheres idosas, elas precisam ser não caluniadoras, mas nós que somos jovens, olha eu me colocando nas jovens. Gravaram isso? Gravaram, né? Ah, meu Deus, está contra... Agora que eu vi que tem gente lá em cima, oi, irmãs, tudo bom? As mulheres mais jovens, essas mulheres, né, mais jovens, elas precisam também se lembrar que nós não devemos ser caluniadoras. Por quê? Porque nós sempre temos alguém olhando para nós. Sempre temos. Outro ponto negativo agora. Não escravizadas a muito vinho. O que significa não ser escravizada a muito vinho? A palavra aqui está dizendo que a mulher não deve se deixar dominar pelo vinho. Ou seja, pelos prazeres. Eu estou aplicando aos prazeres. Tá? E não estou aqui fazendo apologia para você beber, encher a cara, mas também não estou dizendo que é pecado tomar uma taça de vinho. Não estou dizendo isso, tá bom? Mas a mulher idosa, ela não deve ser apegada ao vinho. Lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25, se você quiser abrir aí, tem a passagem de Nabal. Nabal, ele era um homem considerado insensato. Então, por que ele é considerado insensato? Porque a esposa dele diz para Davi, o nome dele é mau. Nabal, ele é insensato, igual o seu nome significa. Ou seja, sem sensatez, sem pensamento, sem juízo, sem consciência. Nabal é o seu nome, ela diz. Mas um pouquinho mais à frente, no versículo 36, ela dá uma notícia para Nabal, que ela falou com Davi, e Nabal, que estava embriagado, estava dominado pelo vinho, ele tem ali uma espécie de morte súbita, depois de ouvir o que a mulher dele falou. Então, pela figura de Nabal do Antigo Testamento, nós podemos imaginar o que é uma pessoa insensata, uma pessoa que não se domina. A sensatez, ela tem a ver com domínio próprio. E a insensatez é a pessoa que se deixa dominar pelos prazeres. E a mulher idosa, ela não deve se deixar dominar pelos prazeres. E agora, a última característica dela é que ela deve ser mestra do bem. Bom, agora eu quero falar com as irmãzinhas. Há uma missão para você, minha irmã, dentro da igreja de Cristo. Às vezes a gente pensa assim, já criei meus filhos, já criei meus netos, já trabalhei muito aqui nessa igreja, agora eu quero só descansar. Agora já está tudo pronto. Agora deixa para essas meninas mais jovens, né? Não é assim que a gente pensa? Deixa para fazer. Mas há uma missão. Há uma missão. Você não precisa ficar correndo para lá e para cá, não. Você já fez muito, eu tenho certeza. Mas tem uma missão preciosa para você, minha irmã, que é ser mestra do bem. Que preciosidade é isso? Se você já imaginou quem era chamado de mestre na Bíblia?
Jesus. E ele ensinava o quê? O bem. Você já imaginou, minha irmã, que missão preciosa você tem? Você, minha amada irmã, que acha que já não tem mais nada para fazer, você tem um papel fundamental na igreja de Cristo. Você tem. Tem muitas mulheres jovens que precisam do seu ensino. Mas elas não querem. Não quer mesmo, porque a gente que é mais novinha, a gente é meio burrinha às vezes. Mas quando a gente chega lá, a gente fala, mãe, bem que minha mãe falou, dá até raiva na gente. Quando a gente confirma que é verdade o que a mãe falou. Não dá, gente. Dá. A mãe da gente fala, olha, não faz isso. A gente fala, ai, meu Deus, pensa que sabe tudo, né? Aí quando você chega lá, você fala, bem que minha mãe falava. Aí você fala para o seu filho assim, quando você crescer, você vai ver. Né? Você fala igualzinho a mãe. Não é assim? Porque tem o que você ensinar. Tem algo que você pode passar. E você pode ensinar essas maravilhosas irmãs. Tem mais uma coisa que eu quero dizer para você. Não só Jesus era chamado daquele que é mestre, mas a gente vai ver nesse texto ainda que a graça de Deus, ela nos educa. E você, minha irmã, está sendo chamada para educar irmãs em Cristo Jesus. Que precioso esse mistério que Deus confiou para você. Não abra mão dele. É seu. É seu, minha amada. E agora, elas precisam ensinar as mais jovens. E nós, olha nós de novo, vocês percebem, né? Estou piachando, gente. Estou fazendo de conta que não tem aqui o fiozinho branco, tá bom? As mulheres mais jovens, elas precisam o quê? Lembrar que elas também podem ser mestras do bem. Ou você está aprendendo e jogando no lixo aquilo que você está aprendendo? Não pode. Quando a gente aprende, a gente aplica. Então, nós também precisamos ser mestras dos bem para aquelas que são ainda mais jovens do que nós. Então, você percebe que o apóstolo aqui, ele orienta Tito a dar essas instruções para as mulheres, para que elas ensinem as mais jovens, para que elas ensinem as mais novas. E depois que ele fala isso, a gente pode perceber, minhas amadas, que o ensino da mulher cristã, ele começa pelo exemplo. E o exemplo de uma mulher piedosa vai ensinar e vai falar muito mais alto sobre o seu caráter, vai falar muito mais alto sobre quem ela é, do que as palavras que muitas vezes ela tem para dizer. O nosso exemplo como mulheres tementes a Deus vai chegar antes de nós. Agora, tem um outro chamado nesse texto, o chamado para as mulheres mais novas. Diz assim, as jovens precisam ser ensinadas a quê? A amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, puras, boas donas de casas, bondosas e sujeitas ao próprio marido. É o texto que a gente já fica meio que não gosta, né? Mas, olhe lá para o versículo que vem depois. Assim como os jovens, homens, os moços, precisam ser criteriosos em todas as coisas. Todas. Então, às vezes, a gente acha, mas está falando tanto com as mulheres aqui. Percebe que com as mulheres ele está colocando alguns pontos. E com os homens, os jovens, os moços, ele está falando todas as coisas. Percebe? Os jovens, eles precisam ser criteriosos em tudo quanto eles fazem, os rapazes, os moços. E as mulheres mais novas, elas têm aqui, então, algumas orientações para a vida dela. Os jovens moços, eles, todas as coisas que Paulo está falando, já está englobado, sabe o quê? O que Paulo falou sobre os presbíteros no capítulo 1. O que Paulo falou sobre os homens idosos no capítulo 2, no início do capítulo 2. Então, aqueles jovens, não é que eles não têm nada para aprender, não. É porque ele já falou como que o homem tem que se comportar dentro da casa de Deus. Ele já falou como um homem cristão deve refletir Cristo na sua família. Ele já falou como um homem cristão deve refletir Cristo na sociedade. Então, agora ele está falando para os jovens, olha para o exemplo. Siga aquele exemplo em todas as coisas. Então, não é que ele está deixando de lado os jovens e está só pegando no pé da mulherada. Não é isso. Para as mulheres, então, ele fala que essas mulheres jovens, recém-casadas, precisam aprender a amar o marido e os filhos. Mas, gente, como assim aprender a amar? Quer dizer que aqui casou sem amor? Né? Como que vai aprender a amar o filho? Que coisa é essa? Sabe por quê, minhas amadas? Deixa eu contar um segredo para vocês que eu acho que vocês sabem.
Um segredo que não é tão segredo assim. Depois da queda, a gente ama mais a nós mesmas. Na verdade, depois da queda, o nosso coração é voltado para nós mesmas. E o que eu quero é que meu marido me ame como eu quero. E o que eu quero é que os meus filhos me amem como eu quero. O que eu quero é que a minha vida fique redondinha, conforme eu quero. O eu está no centro das minhas relações. Eu olho para a minha casa e eu quero que a minha casa esteja como eu quero. O padrão sou eu. A mim seja toda a glória, amém. Porque se a casa der tudo certo, eu falo, fui eu. Se der tudo errado, meu marido também, né? Não ajuda. Meu filho também, cabeça dura. Mas se der certo, sou eu. Eu levei essa casa nas costas sozinhas. Agora, eu não quero desprezar e nem desconsiderar o fato de que é verdade, de que para as mulheres que não são casadas com homens cristãos, é muito difícil. É verdade. Muitas vezes eles não compreendem. E é verdade também que muitas vezes nós, casadas com homens que são cristãos, também é difícil. Não é verdade, irmãs? Eu ouvi risadinhas aí. É verdade. Mas sabe o que é? É que para eles também é difícil ver conosco, porque somos todos pecadores. Somos todos pecadores. O que nós precisamos é da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus no nosso lar. Nós precisamos da graça de Deus nos nossos relacionamentos. Nós precisamos que a graça de Deus nos sustente nos nossos relacionamentos com os nossos maridos, com os nossos filhos. Nós devemos contar com a graça de Deus para Ele moldar os nossos filhos. Os nossos filhos não têm que se parecer conosco. Os nossos filhos têm que se parecer com Cristo. Como eu quis que minhas filhas se parecessem comigo. Depois eu olhei para o espelho e falei, não! Não, pelo amor de Deus. Tem coisas que elas fazem que eu falo, onde você aprendeu isso? Será que tem espelho na minha casa? Né? A gente quer que os filhos se pareçam conosco, porque a gente acha que a gente é perfeito. E nós esquecemos quem nós somos de verdade. Nós esquecemos como é o nosso coração. Gente, se minha filha se parecer comigo, ela precisa de muita graça de Deus, para que ela possa ser alcançada por Evangelho, transformada pelo Evangelho. Porque é só a graça que nos sustenta. Se eu quiser que meu marido seja como eu, não vai dar certo, gente, se vocês conhecerem meu marido. E me conhecerem pertinho, tomar café lá em casa, comer 1 quilo de sal, como diz o povo. Você vai ver a Laís, né? Que quer tudo para ontem, que corre para lá e corre para cá. O meu marido, Deus é tão bom, que ele é tranquilo, sossegado. Mas aí aquilo me dá uma aflição. Porque ele é tranquilo, ele fala, está tudo bem, amor, não está. Porque eu quero que ele seja parecido comigo. Nós precisamos nos lembrar que cada um de nós somos seres diferentes. E que o Senhor, Ele pode transformar corações endurecidos de Laís, de pastor Alexandre, de qualquer de nós. E nós precisamos confiar as nossas vidas e as vidas dos nossos maridos, sejam eles crentes, difíceis ou fáceis de lidar, ou sejam eles não crentes, ao Senhor. É Ele quem transforma, irmãs. É Ele quem faz a obra. Nós só vamos testemunhar, nós só vamos espelhar Cristo, nós só vamos interceder, orar por eles, mas quem transforma corações não somos nós. Nós não temos esse poder. Quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus, e graças a Deus que a salvação pertence a Ele. Glória a Deus que pertence a Ele. Porque capaz de se pertencesse a mim, eu ia falar, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Mas o Senhor, Ele é gracioso, e Ele olha para a Laís e fala, essa sim. Essa sim. Como Deus é gracioso em nos trazer até aqui.
e nos chamar para sermos suas filhas, para fazer parte do seu corpo, para receber do seu Espírito que é santo. Como Deus é poderoso para transformar um coração endurecido como o meu, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E se Deus fez isso na minha vida, se Deus fez isso na vida do apóstolo Paulo, se Deus fez isso na vida de cada uma de nós aqui presentes, Deus pode transformar o coração de maridos, de esposas, de filhos, de qualquer um que esteja ao nosso redor. E o que Ele vai usar para isso, minhas amadas? Ele vai usar a palavra pregada, a palavra vivida. E é por isso que nós precisamos viver a palavra de Deus em nossos lares. E essas irmãs, então, são chamadas a amarem seus filhos e a amarem seus maridos, mesmo em meio às dificuldades. Muitas mulheres cretenses não tinham maridos convertidos. Muitas mulheres cretenses não tinham filhos convertidos. Eu, irmãs, tenho uma filha que está fora do Evangelho. Isso é uma tristeza para o meu coração. E eu sofri muito com isso. Muito, e sofro. Quem tem aqui um filho que está fora do Evangelho sabe do que eu estou falando. É duro, irmãs. É duro. Você ver que você ensinou desde pequeno, você colocou, você orou, você fez tudo o que você podia. E que um dia aquela pessoa falou, não quero mais. E eu me consumia com isso, e ainda muitas vezes me consumo. Mas aí eu lembro que quem tem poder para transformar o coração da minha filha é o Espírito Santo de Deus. E que quando o Espírito Santo de Deus fala, quando Jesus chama, Lázaro levanta do túmulo. Quando Jesus sopra do seu Espírito, ossos secos são revigorados, recebem vida. Então, o que eu faço agora? Eu oro, intercedo, Senhor, vá lá. O Senhor tem poder para transformar. O Senhor tem poder para mudar a vida dela. O Senhor tem poder para fazer vida surgir da onde há morte. O Senhor tem poder. E me ajude, Senhor Deus, a manter firme, um firme testemunho da Tua graça. Porque não é fácil manter firme testemunho da graça de Deus quando nós temos ao nosso redor pessoas que nós precisamos amar, mas que muitas vezes não ama o Deus que nós servimos. Não é fácil. Então, minhas amadas irmãs, é isso que esse autor está falando, que nós precisamos amar os nossos filhos, os nossos maridos. É necessário que nós os amemos. Ainda que eles não sejam redondinhos, como a gente quer redondinho, que não estou falando que é gordinho ou magrinho. Eu estou falando que não estão na nossa forminha. O Senhor é gracioso. Então, ela pede para que o autor pede para que a gente possa, então, amar. Ele pede também outra coisa. Mais uma vez, ele fala da sensatez. Essas mulheres precisam ter domínio próprio, equilíbrio. Diz que elas precisam ser honestas. Algumas traduções estão como puras e castas. Mas como assim ser casta? Ou seja, essa irmã não é dada à imoralidade. Ela promove a santidade nos relacionamentos. Ela precisa ser boa dona de casa. E às vezes a gente fica com raiva, mas dona de casa, meu Deus do céu. Se você abrir em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13, você vai entender o que ele está querendo dizer. Nós precisamos organizar bem o nosso lar. O nosso lar está debaixo da nossa responsabilidade. E lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13, ele diz que as mulheres ficavam ociosas, de lar em lar, fotocando a casa da outra, fofocando, tomando café, sem necessidade, mas daí o café era só desculpa para falar do outro, para fazer alguma coisa. É isso que ele está dizendo, que essas mulheres, elas precisam cuidar bem dos seus lares, olhar para a sua casa. Não perca tempo falando da vida dos outros, futricando na casa dos outros, se não for para edificação mútua. Nós precisamos lembrar, minhas amadas irmãs, a gente não quer ser boa dona de casa. A gente fala, não, mas há de alguém que vem na nossa casa e fala mal da nossa casa. A casa é minha. Você quer que a casa seja sua. Então, vamos assumir os nossos lares. Vamos assumir os nossos lares, porque nesse lar é que nós vamos promover santificação e frutificação. Ter que ser bondosas, ele diz. O que é bondosa aqui? Amável. A amabilidade é um fruto do Espírito que deve ser evidenciado da vida da mulher. Submissas ao próprio marido. Aí a gente pronto, arrepia de vez.
arrepia de vez. Mas nós já falamos aqui sobre isso. Nós já falamos aqui também que essa questão de submissão é uma questão de respeito à ordem criacional. Deus estabeleceu os homens como aqueles que têm um papel na família de liderar a família. Mas, irmã, meu marido não lidera. Ore para que ele lidere. Incentive a liderança dele. Incentive. Isso não quer dizer que você vai se sujeitar a abusos. Não é isso que a Bíblia está falando. Ok? Não é isso. Há meios de você não se sujeitar a abusos. E abusos aqui, vocês entendem bem o que eu quero dizer. Seja violência moral, sexual, qualquer tipo de violência. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de respeito. Respeito à função que Deus deu a cada um dentro da igreja, dentro dos lares. É esse respeito. Não é questão de inferioridade nem de capacidade. Ok? Nós temos o mesmo valor que os homens diante de Deus, temos capacidades dadas por Deus, dons e talentos, mas aqui é questão de função, de organização, como Deus organizou todas essas coisas. Então, minhas amadas irmãs, essas coisas que Paulo coloca para Tito, para que Tito ensine as mulheres, é para que essas mulheres elas possam se desenvolver na piedade. E tudo isso tem um propósito. Tem um propósito. Ele não lança essas coisas aqui só para ver as mulheres lá ralando, não. Tem um propósito. Olhe comigo o versículo 11. Diz assim, versículo 11 não, perdão. Versículo 5 mesmo, diz assim: para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse é o propósito do ensino do apóstolo Paulo. Para que a palavra de Deus não seja difamada, para que as pessoas olhem para nós e vejam a palavra evidenciada em nossa vida. Mas também não tem só um propósito, ela tem também uma razão. E qual é a razão? Olha lá no versículo 11 agora. Qual que é a razão de Paulo ensinar tudo isso? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual é a razão? A razão é porque um dia a graça de Deus se revelou a nós. A razão é porque um dia a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, homens idosos, jovens, mulheres idosas, mulheres jovens. A graça de Deus se manifestou a você, minha amada irmã. A razão para que você viva uma vida piedosa é porque você foi alcançada pela graça. A razão para que você viva uma vida piedosa é porque essa graça, ela te educa, ela te ensina. Ela ensina você na sua caminhada cristã. E ela ensina o quê? Ensina você a renegar, a deixar de lado a impiedade e as paixões mundanas. E viver neste século. Lembra? Ele está falando com cretenses do primeiro século. E a situação já era aquela. Agora eu quero falar com você, minha irmã, do século 21. O que faz a gente pensar que a gente pode viver de qualquer jeito neste século? O que faz com que a gente pense que dá para a gente fazer de conta que a gente é igual a todo mundo? Nós precisamos, no presente século, viver de forma sensata, justa e piedosa. A sociedade cretense era o contrário de tudo isso. A sociedade cretense era uma sociedade que não tinha justiça. Eles faziam as coisas conforme eles queriam. Eram desordenados, eram ímpios. E é a nossa geração, é você, mulher adornada, que está aqui, em Cotia, ou seja, de onde for que você veio, lá em São José dos Campos, no Brasil, somos nós que vamos refletir para essa geração o que é ter uma vida em Cristo Jesus.
somos nós, minhas irmãs. Nós somos chamadas para aprender com a graça. Nós somos chamadas para aprender com as mulheres mais velhas, mas nós somos chamadas também a ensinar as mulheres mais novas. Como a gente ensina algo que a gente não aprendeu? Como? Nós precisamos aprender com a graça para que nós possamos renegar essas paixões mundanas, essa insensatez, essa injustiça, essa imoralidade. Por quê, minhas irmãs? Como nós devemos viver? Olha no versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo. Cristo o Messias. Jesus aquele que veio para perdoar pecados. O nome Jesus significa Deus é salvação. Esse Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele morreu sim. Ele foi sepultado sim, mas nós cantamos aqui que em glorioso dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar uma igreja adornada. Ele vai voltar para buscar mulheres que foram compradas pelo seu sangue. Mulheres que estão aqui vivendo debaixo da graça, dependendo da graça dele para externar aquilo que foi operado no coração delas. Ele vai voltar, nós estamos aguardando esse dia. Aguardando essa bendita esperança. O autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo, ele adentrou, ele penetrou no Santo dos Santos por mim e por você. Diz que ele rasgou a sua carne por nós, como o véu foi rasgado no templo quando ele morreu. E ele fez isso para que eu e você pudéssemos caminhar no novo e vivo caminho. Um caminho de boas obras que Deus preparou de antemão para que eu e você andemos nele. Nós somos capacitadas pelo Espírito Santo a caminhar nesse caminho, minha irmã. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você é capacitada pela graça de Deus a viver essa vida piedosa. Não abra mão disso, minha amada. E quando tiver difícil, lembre-se que falta pouco. Falta pouco porque nós estamos aguardando essa bendita esperança que vai se manifestar quando Jesus Cristo voltar. O que são 20 anos? O que são 50 anos? O que são 80 anos? 100? É muito, né? Não diante da eternidade. Não diante da eternidade. E o que nos aguarda é uma vida eterna. Outro dia eu ouvi uma jovem dizer, aproveita a vida porque ela é curta. Hoje eu falei sobre isso na live. Eu ouvi uma jovem dizer, aproveite a vida porque ela é curta. É verdade. Aproveite a vida porque a vida é curta. Mas lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e você diga, não tenho neles prazer. Aproveite a vida da forma correta. Se alimentando dessa graça. Bebendo dessa fonte que vai te dar vida eterna. Porque a vida aqui é curta, mas a eternidade é eterna. E aonde nós queremos estar nessa eternidade? Onde nós queremos passar a eternidade? Nós queremos passar com esse Cristo que vai se manifestar, que a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade. Toda a iniquidade. E ele nos purificou para si mesmo, como diz aqui o texto. Ele nos tornou um povo exclusivamente seu. Sabe quem a você pertence? Você pertence só a Jesus. Você é de Cristo. Exclusivamente dele. Exclusivamente seu. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, cuidadosa no seu viver. Minhas amadas irmãs, a graça de Deus, ela se manifestou, ela nos educa e ela nos dá uma esperança. A esperança dessa glorificação, do dia que nós vamos estar com Ele. Isso não é um ensino moralista, não é algo mecânico, mas isso é consequência de uma vida transformada por Cristo.
Nós precisamos viver esse evangelho que nos transformou e que nos molda para servirmos na igreja, na família e também na sociedade. Tito nos ensina a aprender com a graça, a ensinar outras mulheres mais jovens que nós, a aprendermos com mulheres mais experientes. Ou seja, Tito nos ensina como que nesse mundo marcado pela agressividade, pelo egoísmo e por famílias destruídas, como que a graça de Cristo pode brilhar por meio de nós, quando nós nos unimos, caminhamos umas com as outras, para vivermos de forma que Cristo seja refletido em nós, e assim nós glorifiquemos a nosso Deus. E é isso que eu espero que Deus faça na vida de cada uma de vocês, que vocês possam, unidas, caminhando juntas umas com as outras, mulheres que caminham juntas, possam refletir Cristo no dia a dia de vocês. Que Deus as abençoe e as fortaleça. Quando tiver difícil, lembre-se, Ele está às portas. Logo Ele vem. Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigada porque um dia a graça se manifestou a nós, abriu os nossos olhos, transformou o nosso coração e nos fez enxergar quem Cristo é. Senhor, eu peço a Tua graça sobre a vida de cada uma das irmãs que aqui estão. As abençoe, as fortaleça e as sustente nos seus lares, na sociedade onde elas estão inseridas, na igreja da qual elas fazem parte. Que o Senhor esteja com elas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, minhas irmãs.